Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Fernando Rocha, esse é o nosso Saúde e Bem-Estar, que está começando agora. A gente vai falar de dois temas diversos, mas igualmente importantes. A gente vai conversar sobre prevenção do suicídio. A gente vai falar sobre esse problema que muitas vezes acaba não sendo tratado, não sendo falado, não sendo observado, não sendo comentado, mas será que essa é a melhor forma de tratar sobre uma questão que está presente na nossa vida de todo dia? Vamos saber mais sobre isso. E vamos falar também sobre o assunto do momento, as canetas para emagrecer. Canetinhas, não é essa não. Aquelas canetas que prometem milagres, mas principalmente o emagrecimento, como elas funcionam, qual é a segurança que está envolvida aí nesse processo, nessa medicação. Estamos começando o programa agora. Muito bem, pessoal. Nesse primeiro bloco, a gente recebe aqui uma personalidade mineira. Seria quase uma conexão empresarial aqui pedindo licença ao nosso GCO, porque a gente tem aqui a Beatriz Maranhão. A Beatriz Maranhão, ela é mineira, é de Belo Horizonte, é empresária, é engenheira civil, designer, colecionadora, enfim, tem uma vida toda ligada à arte, à cultura, à alegria, e está aqui conosco. Mas o assunto hoje não é um assunto tão alegre, né, Beatriz? Mas eu quero te dar as boas-vindas e te parabenizar pela coragem de vir aqui falar sobre o suicídio. Na verdade, é uma oportunidade que eu vejo, eu fico até emocionada, de pôr para vocês uma situação que pode ser uma realidade na vida de qualquer um a qualquer momento. Eu nunca pensei em passar pelo que eu estou passando. Eu passei por momentos difíceis e ainda tenho momentos promissores pela frente, mas o que eu quero trazer aqui é uma missão de coragem e da gente ter que fazer algo para ajudar essas pessoas, porque isso é um assunto que é meio que escondido, porque não é bonito falar de problema, bonito é ir para Miami, andar de jet ski, mas a realidade das pessoas é bem diferente disso. E a gente está precisando falar mais disso, até para quando você se depara com certas situações, como eu me deparei, você ter com quem conversar e não entender que você não é vítima de nada, que você é uma pessoa sujeita a problemas e que a gente está aqui para encarar. Nós não viemos aqui para ser felizes, nós viemos para ser pessoas vitoriosas, não pessoas de sucesso, mas pessoas de valores. E eu vejo isso, é a oportunidade que Deus está me dando nesse momento crítico na minha vida. Então, eu queria só contextualizar a nossa audiência aqui. Eu passei na loja da Beatriz, ali na Cristóvão Colombo, Getúlio Vargas, e uma loja fantástica, e eu vi que ali estava escrito um apoio, uma mensagem de apoio ao Janeiro Branco, mês de prevenção do suicídio, embora a gente já nem tivesse mais em janeiro. E a Beatriz é uma pessoa comunicativa, alegre, muito alto astral, mas ela chegou a tocar nesse assunto porque ela viu que eu era jornalista, enfim, e ela falou, eu quero falar sobre isso lá no seu programa. Eu passei por essa experiência recente com o meu filho e eu queria, já que você se prontificou a vir aqui, queria que você contasse o que você me contou lá quando eu te conheci, Beatriz. O meu filho, Francisco, ele hoje está com 27 anos e ele, a partir de 2015, mais ou menos, começou a manifestar alguns problemas com referência a drogas. A gente não sabia como abordar a situação, eu e o pai, porque é um assunto velado, ninguém tem filho viciado, ninguém tem filho doente, e a gente ficou muito perdido. Em 2017, no momento de uma situação muito crítica, ele fugiu de casa, foi parar na favela da Mangueira, no Rio, e daí, de 2017 agora, até setembro de 2022, a gente veio se debatendo com vários profissionais, com internações, com tratamentos, mas, infelizmente, no dia 25 de setembro, ele pulou da ponte do Belvedere, a 20 metros, e praticamente morreu. Ele foi salvo às 8h30 da manhã, ele pulou às 2h,
e ele estava sem nenhum sinal cognitivo, ele já tinha perdido muito sangue, ele já tinha ficado muitas horas sem oxigênio, mas o SAMU, muito atuante, levou ele para o João 23, onde ele ficou 40 dias, depois ele foi para outro hospital, depois para outro hospital, que eu não quero citar nada, e hoje ele está em casa e a gente está numa segunda etapa da recuperação, que eu não sei qual é mais difícil, né? É verdade, tudo é mais difícil, né? Falar sobre isso é difícil, vivenciar essa experiência é difícil, mas eu lembro que quando você me contou essa história, você frisou bem que a sua relação com seu filho, você aprendeu muito sobre o que fazer, o que não fazer, e que a sua relação com seu filho poderia servir também de exemplo para outras mães que vivenciam situações parecidas. Às vezes, nos momentos onde você se vê mais perdida, é que você se acha de encontro a uma situação que te abre uma nova porta. Hoje eu estou tentando viver um relacionamento com meu filho, onde eu estou tentando entender a doença dele, que o problema dele é que ele é esquizofrênico e que além do uso da droga não é nem o problema em si, a questão mesmo é a esquizofrenia, que é uma doença que é deflagrada entre os homens, né, mais ou menos de 20 a 25 anos, 18 e tal, as mulheres talvez mais tarde, e que o uso da droga aumentou a possibilidade. O nosso caso é muito sério, nós estamos numa batalha ferrenha e eu não desisto. Porque isso virou para mim a minha razão de viver, não só que eu não estou entregando minha vida para o Francisco, mas eu quero fazer por onde esse menino ter alguma coisa bacana para ele se apoiar e viver. Eu estou falando isso porque agora, no momento, está em alta a Kusama, né, que é a estilista da Louis Vuitton. E eu não sei se vocês conhecem a história. Vocês conhecem a história da Kusama? Não. A Kusama, ela nasceu em 1929 no Japão, e a Kusama, desde cedo, foi identificado nela um comportamento diferente. E a família, ela gostava de fazer uns desenhos estranhos, sempre ligado a bolinhas. Ela era de família de classe média, que queriam que ela tivesse um marido, filhos, né? Só que ela era esquizofrênica. E aí, em uma determinada época, ela saiu do Japão, foi morar nos Estados Unidos, onde ela trabalhou com grandes artistas, e sempre nessa perseguição das mesmas formas, que é uma característica da esquizofrenia. E, em um determinado ponto da vida, ela volta para o Japão e se interna definitivamente num sanatório onde ela vive até hoje. E hoje, ela, com 94 anos, é a maior referência de arte contemporânea no mundo. Então, o que eu fico vendo disso tudo, o que a gente pode fazer para essas pessoas que estão com esse problema? O que eu posso fazer para o meu filho hoje? Eu não posso ser ele. Eu posso ajudá-lo, mas a vontade de ser, de acontecer, é uma coisa que é eminente da pessoa. Eu acho que um grande caminho está nas artes, porque grandes artistas como Van Gogh era esquizofrênico, a Kusama, esquizofrênico, entre outros artistas entre si. Então, fazer um trabalho onde eles possam achar um valor para a vida deles, porque qual é o problema do esquizofrênico? É a falta de empatia, a falta de amor, a falta de vontade. Né? Eu até trouxe uns desenhos do Francisco que eu queria mostrar para vocês, mas esqueci no carro, que eu queria que vocês vissem. Que ele vinha fazendo uma terapia com Antes da tentativa de suicídio? Porque ele vinha sendo internado sempre, desde 2017. Ele ficava 6, 7 meses internado, saía, ficava um mês, voltava. Acontecia uma catástrofe, voltava. Num determinado momento, por explicação de um médico, nós chegamos à conclusão que a internação não era legal. Por quê? A explicação é muito simples. É igual você pôr um peixe dentro desse copo. Ele vai ficar aqui rodando, vendo a vida passar, mas ele não está aprendendo nada. O esquizofrênico, o doente, o adicto, ele tem que aprender a viver fora do copo. Então, nós resolvemos tirar ele da clínica. E aí ele vinha fazendo terapia com arte, ele tinha acompanhamento psiquiátrico, mas isso tudo também não é o suficiente, é uma patologia grave. Hoje são 24 milhões de pessoas, isso
numa estatística que é de 2022, então hoje a gente pode falar que é mais, onde 1 milhão de pessoas são brasileiros, onde 68% da população não recebe nenhum tipo de ajuda. Nem o diagnóstico. Nem diagnóstico. Porque esse número pode ser até maior. É bem maior. Então, o que eu venho, assim, que eu queria falar mesmo, falar assim, se eu, que sou uma pessoa que tem condições de dar tudo de bom e do melhor para o meu filho, eu não consigo. Imagina aqueles que não têm. Então, eu venho, assim, o que eu queria falar, assim, é que eu queria que a doença mental fosse tratada igual a doença física, né? Igual trata a Covid, trata um câncer, porque é uma doença muito cruel, que ela, além de penalizar o doente, ela acaba com um círculo familiar, que é uma coisa muito sofrida, e que a gente quer estudo, a gente quer remédio, nós queremos atendimento, nós queremos humanização, entendeu? E por quê? Hoje, o remédio que trata esquizofrenia, que é a Ivega, que é uma injeção que você dá, que pode ser mensal ou trimestral, ela custa mais de R$2.000. Como que nós vamos poder resolver essa questão? E a gente está vendo que é um problema que atinge todas as classes sociais. A gente está vendo que é um problema que independe de sexo, de raça, de talão de cheque, de conta bancária, né? E ela está na nossa sociedade, essa questão está colocada na nossa sociedade. Eu queria que você me falasse também de um pouco da posição da mãe, porque na esquizofrenia existem algumas relações que acabam ficando distorcidas, e você teve essa questão quando você achava que sua presença era um problema, mas talvez a presença fosse uma solução, mas ao mesmo tempo nunca deixou de ser algo para ser discutido, né, Olha Beatriz? só, aconteceu uma coisa muito emocionante quando o meu filho saiu de um hospital para ir para um hospital de transição. Ele não comia, ele não falava, ele não queria ir no banheiro nem nada. Aí eu fiquei pensando, alguma coisa eu tenho que fazer, porque se meu filho ficar sem comer, como é que vai fazer? Aí, nesse dia, eu parei tudo na minha vida e fui lá para o hospital. Cheguei lá às 7 horas da manhã, fiquei igual um cão de guarda na porta. E xingava aqui, xingava ali, e barraco daqui, barraco dali. Isso foi um dia transformador na dinâmica do meu filho. Eu senti que ele viu assim, tem alguém aqui por mim. E a partir desse dia, ele começou a comer, ele começou a atender as fisioterapias, e isso, as enfermeiras, isso tudo foi muito comentado no hospital. Então, o que é você? A quem ama, cuida. E cuidar, né, eu te falei, eu te amo, é ser presente e estar lá. Como diz, na saúde, na doença, na alegria e na tristeza. Então, a maior importância que eu vejo hoje no sucesso, que eu tenho certeza, assim, sucesso dentro das limitações de quem ele é. Eu não posso querer que o meu filho tenha uma vida totalmente normal, porque ele tem uma patologia. Mas dentro dessa patologia, que ele viva da melhor forma. Que seja, que a sociedade dê abertura a essas pessoas de sofrer as patologias dela, com as deficiências delas. E isso, primeira coisa, é reconhecer e não ter vergonha de ter problema em sua casa. É muito fácil ter um filho que formou na raiva, que trabalha não sei aonde, que ganhou na loteria. Muito fácil. Agora, bacana é a família que sabe lidar com a dificuldade e sem abandonar. Eu achei muito interessante. Você sabe que o Einstein, o filho dele era esquizofrênico, Eduardo Einstein, e o Einstein não deu conta. Apesar de ser um homem inteligentíssimo, ele abandonou o filho dele. E deixou o filho com a mãe a vida inteira. Então, não é uma questão também de inteligência, é uma questão de força, de entender as limitações de cada um. E a gente está falando de uma mãe, né, que tem um filho que foi diagnosticado com esquizofrenia, tentou suicídio, foi resgatado algumas horas depois, e é uma vítima. A gente já teve aqui a querida Luciana Rocha, uma psicóloga que perdeu o marido, é uma das vítimas do suicídio, porque as vítimas são todas essas pessoas da rede ali do entorno, né? Essas são as vítimas do suicídio, essas também precisam de tratamento. Então, hoje você tem ele lá, tem o seu filho, as sequelas vão ser revertidas? Como é que está a situação dele hoje? E a outra pergunta que eu te fiz lá da outra vez,
Você já falou com ele sobre o que aconteceu? Na verdade, eu nunca falei, porque eu acho que cada pessoa tem seu tempo. E o tempo é dele, não o meu. Isso foi em setembro do ano passado? Então, se ele não falou, é porque ele não quis falar e não vai ser eu que vou falar. A hora que ele falar, um dia ele me perguntou, eu falei, a gente estava no meio de um monte de enfermeiro, cuidador, eu falei, na hora certa a gente pode conversar sobre isso, mas eu acho que não é agora. Você disse? Para ele. Porque a gente não estava só nós dois, estavam mais pessoas. E a situação é a seguinte, o menino, que era para estar morto, ele teve sequelas, ele vai ficar com uma prótese no tornozelo, que ele não vai movimentar o pé, mas ele poderia ter ficado paraplégico, tetraplégico. Ele não teve, ele hoje está na cadeira de rodas, mas é porque, como ele ficou muito tempo sem fazer movimentos, ele perdeu a musculatura toda do corpo, então ele está fazendo fisioterapia. A fala foi preservada? Foi preservada, mas ele ficou com alguns problemas cognitivos que a gente não pode falar nem se é devido ao tombo ou se faz parte da doença, que é tipo assim, me dá o Fernando Frito, sabe? Ele troca as palavras, ele confunde os tempos, mas isso aí tudo ele está fazendo fisioterapia, não tem assim como a gente dizer. Tudo é um processo, gente, cada dia é um dia, não dá para se viver mais que uma semana. Essa semana, semana que vem. Sim. E essa pergunta sempre recorrente quando a gente fala sobre suicídio, um assunto que a imprensa trata com muito tabu, a imprensa não noticia o suicídio, é uma resolução, quase uma determinação que todos os órgãos de imprensa seguem, porque o que se entende é que isso estimularia mais um número que já é altíssimo, né? Então, tem esse acordo. Eu ouvi no TikTok até uma psiquiatra que é muito cotada, chama Ana Beatriz, que fala que isso tudo veio de uma coisa que aconteceu em 1700 e tal e tal. Agora eu te pergunto, não se fala... É do livro do Goethe, né? Que aí diz Weber, que a partir daí... a partir daí os jovens começaram também a suicidar, né? Agora, por que fala tanto de feminicídio? Gente, isso é um assunto que tem que ser em pauta, porque só é discutido, só é pensado aquilo que é questionado. Então, se é um assunto velado, como que nós vamos resolver isso? Como que nós vamos resolver? Assim, quem ameaça suicidar não suicida. Gente, suicida. Ele chegou a falar sobre isso? Várias vezes. E todo mundo mesmo, eu não acreditava. Esse menino está fazendo dele, ele está chantageando. Ele preparou, ele fez uma carta? Fez uma carta. Ele já tinha tentado. Há 20 dias eu estava no México, num treinamento, e ele mandou uma carta que ninguém levou a sério, nem foi me passado, porque todo mundo achou que tinha que me poupar, já que eu estava fora do país. E no dia que ele pulou de sábado para domingo. Ele escreveu uma carta bem infantil mesmo, tipo assim, você vê que a pessoa não estava. Aonde ele falava para quem que devia ficar a cachorrinha, porque mamãe não cuida bem dela e tal. E ele comprou pela internet cogumelo, pôs na mochila, pegou um ônibus, saiu do Funcionários, foi até o Belvedere e pronto. Então, olha aí, comprou cogumelo pela internet, é umas coisas assim, né? E você também tinha comentado comigo que você já tinha até, a convivência com ele estava difícil, aí você pensou, talvez o problema seja eu, aí ele mudou para um apartamento na frente do seu. Na verdade foi o seguinte, quando eu resolvi tirar ele definitivamente das clínicas, que dali eu não poria mais, porque eu tinha chegado à conclusão que realmente internar não era a solução, porque internar para mim é um momento de pânico. Você interna, 15 dias, passou o surto, tira e vamos tratar. E aí, por ter acontecido coisas lá em casa que eu não gostaria de conviver, tipo
levar pessoas que eu não queria, procedimentos agressivos. Eu, graças a Deus, tive condições, comprei um apartamento na frente do meu, exatamente do outro lado, que de lá de casa eu ficava olhando ele de binóculo, tomando conta e monitorando. Mas, um mês antes da tentativa de suicídio, aconteceu 2 fatos muito graves, envolvendo uma certa... Ele foi agressivo comigo. Numa delas, a gente foi parar até na delegacia feminina. E aí eu te falo assim, a única coisa que eu arrependo é não ter tido internado ele naquele momento, independente da posição dos médicos. Eu deveria ter chamado a polícia e mandado internar ele no André Luiz. Isso que eu aconselho para vocês, se em qualquer momento de crise, interne. Sim. Não é internar para ficar 6, 1 ano, interne para sair do surto. Porque eles ficam realmente numa situação que eles não têm condição. Sim, sim. E põe em risco a família, os vizinhos, todo mundo. Sim. Eu queria agradecer muito a sua coragem, Beatriz, de dar esse depoimento aqui. Você é uma mulher de fibra, uma artista, uma mulher fantástica. Tive o privilégio de conhecer. E eu queria que você usasse aqui esses minutos finais para você dar um recado para as mães, para os familiares, para os pais que estão nos ouvindo, que passam por esse problema, que a gente já viu que não tem relação nenhuma com raça, com classe social, com sexo, que é a saúde mental, né? Eu queria que você falasse aí, desse um recado para essas pessoas que estejam também passando por isso. O que eu posso falar para vocês, se vocês precisarem de mim, eu estou lá na Avenida Getúlio Vargas, aberta a conversar com vocês, porque no momento que eu precisei, eu não tive ninguém para conversar comigo, para me dar um calor e para me falar assim, tá parecendo que não pode piorar, mas pode, entendeu? Então, vamos ficar forte, você tem que cuidar de você, porque você estar bem é uma forma de você estar pronto para ajudar o outro e não desistir nunca. Me lembrei da frase do avião, né? Que para ajudar o outro, em caso de pressão, ponha primeiro a máscara em você. Põe primeiro a máscara em você, seja forte, seja perseverante, mas tenha oxigênio para cuidar do outro, né? Porque só assim, a né? barra é pesada, mas como diz, Deus não dá a cruz para quem não sabe carregar, né? Então vamos lá, seguimos adiante. E é isso aí. Eu acho que a sociedade deve abrir os olhos para a saúde mental, que é um assunto que está em alta. Por quê? Porque é um assunto que está pegando, gente. Isso não tem no Instagram, né? Isso não tem nas redes sociais. Tem, não. Instagram é tudo muito... Aí se você perguntar assim para mim assim, mas e por que você não publicou no seu Instagram o problema do suicídio do Chiquinho? Porque eu não estou a fim de ganhar 100 mil seguidores. Não dessa forma. E, infelizmente, é por aí. É por aí. E é muito importante a gente falar dessa rede de apoio, que as pessoas que atravessam essa tormenta, é importante perceber que elas não estão sozinhas. Tem muita gente atravessando também, né, coisas parecidas, e aí tem o lado positivo das redes sociais para que esse encontro seja possível, né, Beatriz? E a gente faz algo para crescer. Uma outra crítica que eu quero fazer aqui é como as instituições, os hospitais estão despreparados. Eu não quero citar nenhuma rede de hospital, nem nada, mas você entrar com um menino com tentativa de suicídio no hospital onde não tem um psiquiatra, onde não tem um corpo clínico para atender esse tipo de emergência, é realmente desesperador, né? Beatriz, muito obrigado, sucesso para você, luz no seu caminho, espero que você volte aqui, agora que você conversa com o Gustavo, o GCO, para falar da sua carreira de empresária de sucesso, você vá também no BH todo dia para falar com Elias Sunshine sobre moda, sobre decoração, design, você venha trazer sua luz aqui para os outros programas do canal Viver Brasil. Tá muito bom, obrigada, viu? Foi um prazer tê-lo na minha loja. Igualmente, valeu. Muito obrigada, gente. E a gente faz um rápido intervalo, daqui a pouco a gente vai falar sobre as destemidas canetas para emagrecer. Será que funciona isso, Beatriz?
Não sei. Então, peraí, a médica vai vir falar daqui a pouco, depois do intervalo. Mas